Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos continuar a matéria. Última aula nós falamos sobre ilhas de calor e inversão térmica. Hoje nós vamos para a página 95, onde nós vamos começar falando sobre regiões metropolitanas, tá? O que é região metropolitana? O livro de vocês diz o seguinte: a intensa urbanização. Intensa é muita coisa. Urbanização é o que? Cidade. Cidade com a população maior, tá? Então, uma cidade com população maior vem ocorrendo no Brasil, especialmente a partir do ano de 1950, e tem sido acompanhada por um processo chamado de metropolização. O que significa metropolização? É a concentração demográfica de metrópole. Mas nós não sabemos ainda o que é metrópole. Vamos descobrir o que é metrópole? Então, metropolização é a concentração demográfica de metrópole. Então, vamos ver o que é metrópole. Metrópole, pessoal, são determinadas cidades, tá? Em geral, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, elas são chamadas de metrópoles, tá? E essas metrópoles com cidades, né, com mais de 1 milhão, elas polarizam uma imensa área ao seu redor. O que é polarizar? Atrai para si. Então, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, ela atrai para si o que? Áreas ao seu redor. Por esse motivo é chamado de que? Metropolização, tá? Que vem de metrópole. O livro de vocês fala assim, ó, conformação de áreas ou regiões metropolitanas. Então, metrópole, metropolitana, pessoal, significa o quê? Que as cidades, elas vão o quê? Vão crescendo, chegando no nível máximo de o quê? De 1 milhão a mais de 1 milhão de habitantes. Então, existem cidades que crescem em ritmo superior, né? Que são chamadas de grandes cidades, como também existem cidades que crescem em nível médio, tá? Que são chamadas de cidades médias, e tem cidades que crescem em nível mínimo, ou às vezes nem crescem, que são chamadas de quê? De cidades pequenas, né? Isso aconteceu, né? Essa metropolização, ela começou no ano de 1950. O livro de vocês diz assim, ó: com o crescimento acelerado, ou seja, né, demasiado, né, como que eu posso dizer? Cresceu sem controle, né, vamos dizer assim. Com o crescimento acelerado, sem controle das grandes cidades, o processo de conurbação, que nós estudamos na aula passada, o que é conurbação? É quando uma cidade cresce tanto ao ponto dela se encontrar com a cidade vizinha. Uma cidade se encontra com a outra, né? Lá em São Paulo, eu até dei o exemplo para vocês no livro de vocês de Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, que lá isso aconteceu, né? Lá houve o quê? A conurbação. Então, o livro de vocês fala, né? Com o processo de conurbação, que é o que? A junção ou o encontro das cidades vizinhas. Certos problemas, né? Quando uma cidade ela encontra com a outra, problemas como água, esgoto e uso de solo não devem ser mais tratadas isoladamente, ou seja, cidade A, cidade B. Quando há conurbação da cidade A com a cidade B que elas se encontram, esse problema de abastecimento de água, esgoto, né, tratamento de solo, eles não são tratados mais isolados, mas sim de forma o quê? Em conjunto. Por quê? Porque encontrou uma cidade com a outra, tá? Aí, por esse motivo, né, pela conurbação, por o tratamento de água, de esgoto, né, tudo não ser isoladamente, mas em conjunto, o livro de vocês diz assim, ó: surgiu daí a definição das áreas ou regiões metropolitanas. Então, uma região metropolitana
é uma região que ela cresceu, ela fez o que? Ela polarizou, pegou as coisas ao seu redor, né? E ela passou a ter a mais de 1 milhão de habitantes e com isso abastecimento de água, esgoto e coisas do tipo, que se tornou o que? Uma conurbação. Elas não passaram mais a ser tratadas isoladamente, mas sim que forma em conjunto, tá? O livro de vocês fala agora, nós falamos agora de regiões metropolitanas. Então, regiões metropolitanas são regiões ao redor de uma metrópole. A metrópole é uma cidade que contém mais de 1 milhão de habitantes. Então, metrópole, região metropolitana, são as regiões polarizadas ao redor. Lembrando que polarização significa atrai para si. Então, essas regiões polarizadas, elas se atraem para a metrópole, tá? E essas regiões, elas são chamadas de conurbação, por quê? Porque elas se unem uma cidade a outra, formando o que? A conurbação, e com isso esgoto, água, saneamento não são tratados de forma o que? Isoladas e sim em conjunto. Então, regiões metropolitanas vêm de metrópole, e metrópole é isso que eu falei para vocês, certo?